Oi. Então, continuando, a gente está falando dessa tensão social e política no antigo regime, na época do absolutismo, entre uma nova elite em ascensão, que era a burguesia, que tinha um poder econômico, mas não tinha um poder político correspondente a esse poder econômico. E aquela classe social tradicional aristocrática, sobretudo da nobreza, que apesar de ter perdido a autonomia e seus exércitos privados do período medieval, continuava sendo o grupo socialmente e politicamente mais poderoso na época do absolutismo, na época do antigo regime. Isso é um dado importante. O fato da nobreza ter entrado em declínio não significa que ela tenha perdido a posição de grupo socialmente mais poderoso. A nobreza continuava controlando parte das terras, e a terra era a principal riqueza, continuava sendo a principal riqueza. A nobreza continuava explorando o trabalho de camponeses, mesmo quando o camponês era livre, eles ainda tinham que pagar taxas para a nobreza, pagar a corvéia. A nobreza continuava com direitos que o terceiro estado não possuía. A nobreza, como a gente viu, continuava com isenção fiscal, não pagava impostos. A nobreza continuava com o monopólio dos cargos mais importantes. Por isso que muitos estudiosos consideram que o absolutismo foi, no fundo, um Estado feudal ou senhorial centralizado. Esse Estado, na Idade Média, era descentralizado e agora, na Idade Moderna, ficou centralizado, mas preservando a essência do poder econômico e social da nobreza, né? Então, para muitos, a gente vai ter, na verdade, um fenômeno de centralização de poder, mas preservando estruturas sociais, senhoriais ou feudais. Essa é uma visão aí que é muito comum nos vestibulares. A monarquia, né, absolutismo como uma monarquia, né, no fundo, ainda senhorial, feudal. Né? E as revoluções burguesas acabaram com esse poder efetivo da nobreza, pelo menos esse monopólio de poder que a nobreza ainda exercia. Okay? Outra coisa que a gente viu foi o seguinte. Aqui então estou entrando no assunto da oposição ao absolutismo. Né? Então, uma razão da oposição ao absolutismo foi que, apesar da monarquia absolutista ter incentivado o comércio, o desenvolvimento comercial, né, a expansão marítima, o colonialismo, ter mantido uma ordem social que beneficiou os comerciantes, a longo prazo, essa burguesia estaria insatisfeita com o fato dela estar adquirindo um poder econômico e não ter um poder político correspondente. Então, de acordo com essa visão aí, que é a visão que prevalece nos vestibulares, aquilo foi gerando uma tensão política e social, né, que teria sido uma das origens das revoluções burguesas, foi uma das razões da oposição ao absolutismo. Agora, uma outra razão que a gente viu foi a seguinte: lá na Idade Média, em especial na Baixa Idade Média, surgiu uma tradição política que recebeu o nome de constitucionalismo medieval. Que tradição era essa? Era a ideia da existência de parlamentos compostos pelos representantes daqueles corpos medievais, né, uma assembleia corporativa ou estamental, com representantes do clero, da nobreza e do povo, no caso da burguesia, e esses parlamentos limitavam a autoridade do rei na Idade Média. Por exemplo, aprovando ou rejeitando os impostos que a coroa propunha. Então, esse parlamento, controlando o poder fiscal da monarquia, evitava que o monarca adquirisse muitos recursos e, com esses recursos maiores, pudesse financiar um grande exército e, com isso, se impor como monarca centralizador. Né? Então, a ideia era que a autoridade do monarca teria que ser limitada por um parlamento que não era ainda um poder legislativo como hoje. Era um parlamento que se reunia, eventualmente, convocado pelo rei, quando o rei precisava discutir ou ter aprovação dos seus súditos, né, por uma questão mais essencial, como era a questão dos impostos. Mas, de toda forma, limitava o poder do monarca. Né? O que aconteceu no final da Idade Média e início da Idade Moderna, como a gente viu, foi que, com a crise do feudalismo, aquela crise marcada pela peste negra, antes da peste negra marcada pelas fomes, em seguida a peste negra, as guerras feudais e dinásticas, né, como a Guerra dos 100 Anos na França, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, com o cisma do Ocidente, a Igreja Católica se dividiu, né, entre dois papados rivais, um em Avignon e outro em Roma. No início do século XV a Igreja foi reunificada, né, mas a divisão enfraqueceu o poder da Igreja, acabou estimulando o aparecimento de várias heresias que foram sufocadas, mas o poder da Igreja, ou especialmente do Papa, né, esse poder declinou desde então. Então, nesse processo em que a nobreza estava se enfraquecendo,
e o papado também, a monarquia foi ficando centralizada. Ora, e na medida em que a nobreza se enfraquecia, esses parlamentos foram também se enfraquecendo. Ou então, o próprio parlamento, naquela situação de crise, passou a ver numa monarquia centralizada a solução para a própria crise. Quer dizer, um rei forte poderia acabar com a guerra civil, um rei forte poderia restaurar a ordem social, um rei forte poderia proteger a igreja, um rei forte poderia estimular o desenvolvimento comercial. Então a gente vai ter essa tradição parlamentar medieval, constitucionalista medieval, se adaptando também a essa nova realidade. Então as monarquias conseguem centralizar, apesar da existência dos parlamentos, ou mesmo com o apoio dos parlamentos. Um exemplo notório que a gente viu foi o caso da Inglaterra com a reforma anglicana. A monarquia inglesa, a monarquia do Henrique VIII, do rei Henrique VIII, tudo, ele faz a reforma anglicana com o apoio do parlamento. Porque deputados no parlamento, da nobreza, da burguesia, viram no fortalecimento da monarquia, no afastamento em relação à Igreja Católica, entre outras coisas, oportunidade também de ficar com as terras da igreja, porque a monarquia inglesa confiscou as terras da Igreja Católica, em especial as terras do mosteiro, e vendeu. Vendeu para quem? Para a nobreza e para a burguesia. Né? Então a gente vai ter não só a questão ideológica, religiosa propriamente dita, né? Mas também essa questão política, social e econômica. No caso da reforma protestante, lá na Inglaterra, envolvendo aí o apoio, o consentimento do parlamento. Acontece que a tradição do parlamento continuou, a tradição do constitucionalismo medieval. E essa tradição poderia ser utilizada pelos opositores do absolutismo. Eles poderiam utilizar essa tradição para defender a volta de uma monarquia limitada pelo parlamento. Por isso que no processo de formação do absolutismo, a tendência era a monarquia se fortalecer e deixar de convocar esses parlamentos. Ela vai deixando de convocar os parlamentos deixam de ser convocados, foram ficando impotentes, enfraquecidos, e a monarquia se impôs. Né? Na França, vocês terem uma ideia, o parlamento mais importante, que era o órgão representativo maior, né, da sociedade francesa, era chamada Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia com os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, representantes do clero, da nobreza e do povo. Né? Essa Assembleia dos Estados Gerais, ela deixou de ser convocada na década de 1610. E só voltaria a ser convocada na época da Revolução Francesa. Então passaram-se uns 170 anos aproximadamente, sem que essa Assembleia fosse convocada. E durante esse período a monarquia se torna absolutista, fica com mais liberdade para agir, para tomar decisões, sem os entraves, sem os limites impostos pelo parlamento, né, pelo parlamento francês, no caso pela Assembleia dos Estados Gerais. Isso aconteceu em Portugal. Também no século XVII, as cortes portuguesas, que era o nome do parlamento em Portugal, também deixou de ser, as cortes também deixaram de ser convocadas. Na Espanha aconteceu a mesma coisa. Porém, na Inglaterra, o parlamento continua existindo. A prática do monarca convocar o parlamento não desapareceu. Né? E aquilo gerou uma tensão maior na Inglaterra. O parlamento, só para lembrar, esse parlamento fosse na Inglaterra e nos outros países, na tradição medieval, ele não existiu o tempo todo, não. Era diferente do parlamento hoje, né? Que é um poder legislativo que está sempre reunido, tirando, obviamente, as épocas de férias, de recesso aí dos parlamentares. Mas o parlamento hoje é um poder legislativo que elabora as leis e está sempre reunido. Né? Esse parlamento medieval, não. Ele não existia normalmente. Ele se reunia quando convocado pelo rei para tratar de algumas questões, né, como a questão da cobrança de impostos, como eu falei há pouco. Na Inglaterra, portanto, a prática do monarca convocar o parlamento permaneceu. E isso acabou, na verdade, gerando uma tensão, né, um choque muito grande entre a monarquia e o parlamento. Então havia essa tradição constitucionalista na Idade Moderna, que era uma tradição contrária ao absolutismo. Em alguns países ela era mais forte, como era o caso da Inglaterra, em outros países ela não se perdeu, ela não desapareceu, mas ela perde força, como foi no caso da França, foi no caso de Portugal. Né? Então, um dos motivos da oposição ao absolutismo foi essa tradição do constitucionalismo medieval.
O outro motivo foi a insatisfação de parte das elites, no caso da burguesia, como a gente falou. E um outro motivo que gerava crises e oposição ao absolutismo eram as crises econômicas, eram os problemas econômicos. Em época de crise econômica, de escassez, né, de falta de comida, gerando fome, a população ficava insatisfeita, aumentava a pobreza, havia, né, aumento do desemprego, né, sobretudo na cidade, no artesanato, naquele setor de serviços. Então aquilo gerava instabilidade muito grande. Né? E muitas vezes essas crises eram geradas por guerras. E durante as guerras, os monarcas precisavam de mais dinheiro, então eles tinham de aumentar os impostos. Né? E aí, numa época de escassez, de fome, de desemprego, de aumento da pobreza, o aumento dos impostos vai gerar mais insatisfação ainda, né? E aumenta a oposição à monarquia absolutista. Aí começavam a falar que o absolutismo abusava do poder, que era um poder excessivo do rei, e que esse poder tinha que ser limitado pelo parlamento. Aí juntava uma coisa com a outra. Aí os caras voltavam lá na tradição do constitucionalismo medieval para tentar resgatar um parlamento e controlar o poder do rei. Ok? Bom, fazer outra pausa aqui para a gente dividir o assunto. Tá?